Fala aí, galera, estamos aqui na nossa 18ª aula e hoje nós vamos fazer 3 exercícios. Primeiro vamos construir uma parábola, depois uma elipse e por final uma hipérbole. Esse é o último tópico, é o tópico de cônicas que nós vamos estar trabalhando aqui e consequentemente esse vai ser o nosso último vídeo do tutorial sobre tabulae. Espero que vocês tenham gostado do curso, né? E tenham aprendido bastante. Então vamos lá para esse nosso último vídeo. Construir uma parábola de foco F e reta diretriz D. Então, qual é a definição que a gente vai utilizar para construir essa parábola? A parábola é o lugar geométrico dos centros dos círculos que passam pelo ponto F e são tangentes à reta D. Tangente é que toca, né? Então, eu vou criar um ponto aqui. Esse ponto, eu vou chamar ele de ponto T, que é o nosso ponto de tangência, né? Os círculos têm que tangenciar sempre nesse ponto aqui, ou seja, tem que tangenciar isso aqui e tem que passar por F. O centro do círculo, para passar em T, para ser tangente em T, ele tem que estar nessa perpendicular aqui, né? Que o centro estiver aqui, ele vai tangenciar a reta D nesse ponto T aqui que a gente criou. Agora, para ele passar em T e F ao mesmo tempo, o centro tem que estar à mesma distância de F e de T. Para ele estar à mesma distância, a gente fazia aquela tática. A gente construía um segmento aqui e pegava a mediatriz desse segmento, porque qualquer ponto sobre essa mediatriz vai estar à mesma distância de T e de F. Ou seja, ele tem que estar nessa mediatriz e tem que estar nessa perpendicular. Então, o ponto que a gente está procurando é esse ponto aqui. Esse vai ser o centro do nosso círculo. Por exemplo, aqui chamando de E, tanto faz. Agora, nós vamos fazer o quê? Construir uma circunferência que tenha centro E e passe por F e T automaticamente. Agora, quando a gente movimentar T, o ponto E, que são os centros dos círculos, ele vai estar se movimentando também. Agora, para a gente saber o que acontece, a gente cria o locus de E em função de T. E o que nós temos? Uma parábola. Tudo bem, galera? Agora, a construção da elipse, né? A gente precisa construir uma elipse de foco F1 e F2 e essa constante K aqui, que a gente vai precisar. Então, qual é a definição de elipse? Elipse é o lugar geométrico dos centros dos círculos que são tangentes internamente ao círculo diretor e que passam por um dos focos. Mas o que é esse círculo diretor? Círculo diretor é o círculo com centro em um dos focos e raio igual a constante K. Então, é o seguinte. Venho aqui, construímos o círculo diretor, escolhemos o centro e o segmento que determina o raio. Engraçado que passou certinho aqui, mas isso não faz muita diferença. Eu vou construir um ponto sobre a nossa circunferência. Eu vou chamar ele de D, ele é o ponto diretor. E vou criar um segmento, que é o nosso raio. Certo? Para um círculo ser tangente internamente a esse círculo diretor, ele precisa que seu centro esteja nessa reta aqui. Por quê? Porque essa reta aqui, ela é perpendicular à circunferência nesse ponto D aqui. Então, ele precisa estar sobre esse ponto. Agora, para ele tocar D
E um dos focos, no caso do F2, que foi o que a gente não utilizou, para o círculo passar por esses dois pontos, ele precisa estar equidistante a esses dois pontos. Como é que a gente faz isso? A gente traça o segmento e a mediatriz. Então, ele precisa estar sobre esse segmento F1D para ser tangente a D. E precisa estar sobre a mediatriz para passar, além de D, passar em F2 também. Então, a gente vem aqui. Esse é o nosso ponto procurado. Nosso ponto C, a gente pode chamar aqui. Agora, a gente vem aqui, cria um círculo com centro em C, passando por F2 e automaticamente por D lá. Agora, conforme a gente vai movimentando D, ó, todas essas circunferências estão passando por D e por F2. E o que está acontecendo? O lugar geométrico dos centros desse círculo forma uma elipse. Então, a gente vem aqui, lugar geométrico dos centros em função do ponto diretor. Está lá a nossa elipse. Se eu mudar a constante K, né, a nossa elipse vai mudar também automaticamente. Tudo bem? Essa então foi a construção da elipse. Agora, a nossa terceira parte desse último vídeo vai ser construir a hipérbole de focos F1 e F2 e constante K. Agora, qual é a definição de hipérbole? Uma das definições, né, da hipérbole é o seguinte: a hipérbole é o lugar geométrico dos centros dos círculos que são tangentes externamente ao círculo diretor e que passam por um dos focos. Então, vamos lá, construir o nosso círculo diretor de foco, por exemplo, F1 e constante K. Está lá o nosso círculo diretor. Eu vou construir um ponto que vai ser o nosso ponto de tangência entre os dois círculos. Agora eles vão se tocar por fora, vão se tocar externamente. Para eles se tocarem, para eles serem tangentes externamente nesse ponto T, o centro do círculo ele tem que estar sobre essa reta aqui. Em qualquer lugar dessa reta que tiver o centro, ele vai tocar externamente aqui. Agora, esse ponto ele também precisa estar, além de passar pelo ponto T, ele precisa passar pelo F2. Então, ele precisa estar equidistante a T e F2. Então, a gente vem aqui, pede a mediatriz, e o ponto de interseção entre eles dois está lá em cima. Aquele ponto vai ser o nosso ponto P, por exemplo. Vou botar o segmento K para lá. E aí, o que vai acontecer? O centro do círculo é em P, passando por F2 e T ao mesmo tempo. E conforme a gente gira o T sobre o ponto diretor, né, o P ele descreve uma certa trajetória. Agora, para a gente ver qual é essa trajetória, a gente vem aqui em locus de P em função de T, que é o nosso ponto diretor. E o que nós temos? Uma hipérbole. Se a gente movimentar aqui o ponto P, você vai ver que o ponto P ele anda sobre a nossa hipérbole. Podendo selecionar aqui e mudar um bocado de sua cor. E aí tá a nossa hipérbole. Tudo bem, galera? Então, galera, acabamos as nossas aulas.
os nossos tutoriais sobre o Tabulai, né? As aulas, os tutoriais acabam por aqui, mas o Tabulai não. O Tabulai vai até onde a imaginação de vocês permitirem. Eu espero realmente que vocês tenham apreciado as aulas, que vocês tenham entendido, compreendido e que possam utilizar o Tabulai a partir de agora para a vida de vocês, para os seus estudos e que vocês com isso possam ter bastante sucesso. Muito obrigado de novo por terem assistido aos tutoriais e até os próximos. Obrigado, tchau.